eu ainda sou professor de vocês de filosofia, e a gente ainda tem aula de filosofia nesse colégio, mesmo depois de quase um mês sem aula de filosofia, né? Porque cada sexta-feira foi uma coisa diferente aí, já tem um tempão que eu não vejo vocês. Mas é um prazer reencontrá-los, é um prazer a gente ter essa oportunidade aqui de fazer algumas discussões filosóficas, certo? Então, meninos, agradecendo aí as pessoas que já estão com a câmera ligada, Matheus, Adrian, né? E eu queria, assim, provocar e convocar os outros que puderem e quiserem ligar suas câmeras, que é uma coisa, assim, um pouco mais saudável para mim, né? Eu fico um pouco mais, assim... É mais interessante para mim dar aula olhando para alguém, né? Eu já disse para vocês várias vezes que mesmo eu projetando alguma tela, vocês não conseguem se ver, né? Ver vocês outros aí. Mas eu consigo ver aqui, eu vou alternar na tela aqui, eu consigo ver e ver as reações e provocações aí de vocês. Eu estou aí com 5 pessoas ligadas, eu precisava de 10 pessoas ligadas, depois pode desligar sem problema. Então, se quem puder só ligar aí para me mudar a configuração aqui, para mim depois seguir, entendeu? Pode ser? Vocês podem ligar aí para mim, por favor? A câmera só para me mudar a configuração aqui, depois desliga. Se você não quiser continuar ligado, pode desligar, mas eu mudo a configuração aqui que eu preciso desse primeiro momento. Professor, só um enquanto vocês vão minutinho, tá? fazendo isso, ótimo. Enquanto vocês vão fazendo isso, sabe uma pergunta que quase toda aula o pessoal faz no finalzinho da minha aula, e eu sempre respondo uma coisa, né? Lembra qual que é a perguntinha? Chamada, certeza. Professor, e a frequência? E eu sempre disse, a frequência eu tiro aqui do Teams, a frequência eu tiro do Teams. Só que a partir de agora, eu vou precisar que, se por acaso dentro da aula eu não mandar a frequência, eu vou precisar que vocês me façam aquela pergunta, porque eu vou ter que mandar agora a frequência de uma forma diferente, entendeu? Porque eu tenho que gerar um relatório específico agora. Vocês sabem que estar presente aqui na aula online vai gerar nota, vai ser contabilizado na nota, né? Vocês já sabem disso. Então, no caso, eu vou ter que fazer agora a frequência, vou ter que fazer relatório semanal. Então, aí, dessa forma que eu vou fazer a partir de hoje, vai ser mais fácil para mim, certo? Então, por favor, se por acaso dentro da aula eu não falei em nenhum momento, a frequência é aqui, faz a frequência, vocês, por favor, me lembrem desse ponto lá, até no máximo no final da aula, certo? Obrigado para as pessoas que já estão ligando aí. Pronto, já deu o tanto que eu precisava para me mudar a configuração. Obrigado aí todos que estão participando. E eu vou contabilizar isso também, gente, na nota, tá? As pessoas que mantêm a câmera ligada, né? As que podem. Quem não pode, não tem jeito, né? Mas as que mantêm a câmera ligada, assim, interagindo mesmo comigo. Mas também não adianta ligar a câmera e ficar no escuro, né, gente? Porque o que acontece? Em algumas aulas aqui, no segundo ano, por exemplo, eu tenho uma aluna lá que ela não liga o microfone, mas ela fala. Tudo que eu pergunto, ela responde, entendeu? E aí eu leio os lábios dela muitas vezes e eu sei que, mesmo ela não ligando o áudio, mas eu consigo perceber a participação dela e a gente registra isso. Isso é muito bom, certo? Então, nesse sentido, eu gostaria de pedir para vocês que se pudesse participar da aula, né? Participar junto mesmo aqui, dar contribuição, e no sentido de aprender, porque esse é o nosso objetivo principal, né? É eu ensinar vocês e vocês aprenderem aí as coisas que temos, né? Então, tá certo. Eu vi aqui, o Eduardo, você falou que alguém fez isso aqui no Teams ou foi ou na sua casa? Você falou que alguém desativou sua câmera. Tá. Aconteceu comigo, professor Caio. Na só aula do Túlio. Me removeram da aula. Certo. Mas Matheus, essa coisa é coisa velha já, né? Isso é coisa velha, a gente sabe. É uma questão de configuração aqui do... Não, professor, é eles que estavam me removendo mesmo. Era aluno. Eu entendi, Matheus. Eu só estou te falando que isso, pelo menos aqui na nossa aula aqui, isso já está superado. Aconteceu isso até no nosso início, lá no ano passado, quando nós estávamos no 9º ano. Professor? Sim, Eduarda. É que quando eu entrei, a câmera estava ligada, normal. Aí, quando assim, deu a tela em todo mundo, minha câmera ficou desativada. Só o áudio ficou ligado. Entendi. Aí depois foi lá e desativou meu áudio. Beleza. Aí eu saí e entrei de novo, deu certo. Mas eu tenho certeza que foi alguém. Certo, mas aí eu te garanto, assim, eu te garanto, sabe por quê? Porque só pode mexer nas configurações aqui do Teams quem está na reunião na condição de
de apresentador, certo? Quem não está na condição de apresentador não tem condição de fazer nada disso. E se você abrir aí em participantes, observa que vocês todos são só participantes, vocês estão na condição de convidados aqui. Só pode alterar quem, por acaso, faz parte da corporação da SEDUC, entendeu? Então, foi alguma coisa aí diferente. Ou então, um hacker muito bem capacitado. Foi um bug do sistema. Eu acredito mais que foi isso aí mesmo. Foi só uma questão de atualização aí, porque vocês talvez entraram antes de mim, aí depois quando eu entrei, aí eu me tornei o apresentador, aí nisso deve ter dado alguma mexida, né? Mas, enfim, essas coisas a gente vai adaptando e eu tenho certeza que não vai acontecer de novo mais essas invasões que teve. Inclusive, nós estamos alterando o sistema de vocês entrarem de forma sem ser convidados, vocês entrarem como pessoas convocadas. Sabe a diferença? Um convidado pode vir, pode não vir. O convocado tem que vir, né? Se não vir, ele vai justificar. E aí vai aparecer já o nome de vocês todos automático. Isso tudo nós estamos organizando e vai dar muito certo, certo? Pessoal, nós vamos continuar o nosso assunto aqui hoje, né? E a gente já vai especificamente filosofar, né? Por que acontece? Nas primeiras aulas, nós falamos de uns filósofos chamados filósofos da physis. Vocês se lembram? Alguém se lembra de algum ponto desse? Se quiser comentar, vai falando aí, ativa o áudio, vai falando que a gente vai dialogando sobre esse assunto. Alguém lembra o que a palavra physis significa? Que o professor de filosofia ensinou alguma coisa para vocês sobre o que é physis? Ou o que investigavam esses filósofos da physis? Entendeu? Vai pensando e se você quiser falar, vai folheando no seu caderno, etc., né? Então, physis desenvolve uma palavra, e physis é grego, tá? A palavra physis está em grego, e desenvolve uma palavra em português muito parecida com ela. Qual palavra? Agora você vai responder, por favor. Que palavra em português que parece ou que sai da palavra physis? Física. Física, naturalmente, né? E aí a palavra naturalmente tem a ver com isso, sabe por quê? Porque física é do grego para o português, no grego é physis, no português é física, e significa em português o quê? Natureza. Natureza. Natureza, só isso, entendeu? Então a Roberta, em todas as aulas que ela dá para vocês, ela está investigando um tipo de coisa. E qual que é a qualidade dessa coisa? Qual que é a característica dessa coisa? É algo da natureza. Entendeu? Algo da natureza. Ela é professora de natureza. Entendeu? E especificamente estuda os corpos. Os corpos. Aí esses corpos têm movimento, esses corpos têm aceleração, esses corpos gravitam, né? E aí vai estudando tudo acerca desses corpos da natureza. E os primeiros normalmente justamente o assunto dos primeiros filósofos. Eles queriam saber de onde o mundo surgiu. E depois que o mundo surgiu, né? Então, qual que foi o primeiro elemento? Aí você lembra das respostas, meninos? Caiu na prova de filosofia desses dias e vocês já esqueceram, né? Pelo jeito, né? Então, o Tales diz que o primeiro elemento é... O Tales de Mileto diz que o primeiro elemento que nasceu todos os outros é... A água. A água. A água. O Pitágoras diz que o primeiro elemento que tudo surgiu foi os... Minérios. Fogos. O fogo é o Heráclito. O Pitágoras, ele é famoso em qual das disciplinas? Aonde é outra disciplina aí que você já escutou falar o nome do Pitágoras? Matemática? Matemática. E qual que é o elemento mais importante ali dentro da matemática? Os números? Os números. E aí Pitágoras disse que tudo nasceu dos números. Primeiro era o 1, aí o 1 foi desdobrando e se tornou 2, e foi tudo sendo criado a partir dos números. Entendeu? E aí, então, só que eu estava falando uma vez na aula, né, o Guilherme até riu bastante, é que essa turminha aí da física, essa turminha da matemática, essa turminha da química, essa turminha da biologia, que hoje acha eu sou biólogo, a tia Beatriz, né? A tia Iraildes, eu sou química e tal, mas eu te digo,
Tudo isso já foi estudado desde o início por quem? Aristóteles. Por quem? Filósofos. Os filósofos. Pelos filósofos, entendeu? Então, ou seja, se hoje alguém sabe química, o filósofo sabia filosofia e sabia também química. Se hoje tem alguém falando, não, eu sei física, os filósofos sabiam a filosofia, a química e também a física. Se hoje tem alguém falando, eu sei matemática, antes os filósofos sabiam filosofia, química, física, biologia, matemática, política, religião, ética, amor, cidadania, entendeu? E tudo mais quanto você pode imaginar. Tudo nasceu da filosofia, né? E o filósofo congregava esses saberes todos, e com o passar dos anos, né, dos séculos, aí foram diferenciando, foi separando esses saberes. E para a aula de hoje, especificamente, eu quero mostrar para vocês, falar para vocês sobre uma das primeiras especializações dos filósofos ao longo da história. E nós vamos conversar sobre um grupo de filosofia, um grupo de filósofos chamados sofistas. Mas, professor, Pois não? tipo assim, na filosofia, nós sabemos que nós ainda tá no começo, mas assim, mais pra... Quando nós for aprofundando ela, nós vamos entrando nas outras matérias um pouco, ou não? Não, aí que é aquela questão. Nem tanto mais, porque o que acontece? Primeiro, como nós estamos começando, você acabou bem de dizer, Guilherme, então a gente tem que focar na filosofia, né? Então, porque aí as outras matérias, outros já estão focando. Se nós tivéssemos nessa aula aqui, mais ou menos lá no século II depois de Cristo, vocês teriam apenas eu como professor e teríamos aula cedo e à tarde durante todo o tempo da formação e pronto. Entendeu? E aí nessa única aula minha, né, porque aí eu seria o professor e vocês só seriam alunos meus se vocês forem ricos, se vocês fossem muito ricos, a ponto de vocês não precisar trabalhar para viver, e aí eu ia ensinar tudo o que vocês precisavam saber para que vocês pudessem ter sua vida social. Entendeu? Isso lá no século II, isso naquela época lá. Aí, com o passar do tempo, foi se especificando os assuntos, né? E aí, na aula que nós temos agora, nós vamos estudar, basicamente, só filosofia ou algumas ideias específicas de filósofos. Mas cada um deles, Guilherme, cada um do filósofo que nós falarmos aqui, da agora até o terceiro ano, todos eles, sem exceção, eles também atuam em alguma das outras áreas, entendeu? Alguma das outras áreas atua. Ou na psicologia, ou na matemática, ou na biologia, ou na química, em qualquer uma, eu te garanto. Esse que é o ponto que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, certo? Mas aqui, nesse momento, a gente vai, então, focar um pouco mais na questão da própria... os elementos básicos da filosofia, né? Porque a gente não dá conta de abarcar tudo, né? Mas a gente sabe tudo, a gente pode saber tudo mesmo. Meninos, olha aqui, ó. Filósofos sofistas é o assunto para a gente estudar aqui hoje. Então, é uma especificidade, né? Um elemento mais específico desse momento aqui agora, da filosofia, enquanto aqueles... Aí eu só queria mostrar, né, a diferença. Os primeiros filósofos que nós estudamos foi Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e agora nós vamos estudar um outro grupo de filósofos que estudam um outro assunto. Ficou claro qual foi o primeiro assunto estudado por aqueles que nós vimos no primeiro bimestre? Ficou claro qual era o assunto importante que eles queriam descobrir lá? Sim. Qual era o assunto, por favor, só para a gente registrar aqui? A origem da vida. Origem da vida. E isso coloca eles no grupo dos filósofos da... Qual que é a palavra que junta tudo? Deixa eu só confirmar. Não é bem a origem da vida, não, tá? É a origem do mundo, tá? É a origem da existência do mundo. Ok? E o mundo é natureza. Natureza em grego é? Física. Física. Ou physis. Certo? Então, os primeiros filósofos são os filósofos da física. Certo? Agora, nós vamos entrar no grupo de filósofos que não queria estudar a física. Queria estudar o ser humano e tudo aquilo que faz parte do ser humano.
E o primeiro elemento aqui desse grupo, os sofistas, o elemento do ser humano que ele quer estudar é a fala. É o seu poder de argumentação. Aí, tá vendo, Guilherme? Esses caras, então, atuaram demais da conta em qual área do conhecimento? Que você tem separadinho uma disciplina hoje. Repete, por favor. Então, esse grupo de filósofos aqui foi estudar o ser humano. Mas, especificamente, a questão da fala, da argumentação, a capacidade nossa de falar bem. Então, ou seja, é um grupo de filósofos que fundaram e são muito importantes em qual outra área do conhecimento que vocês têm uma disciplina separada aí? No português. Oi? Projeto de vida lá? Que é o do Não, projeto não. de vida? Não? Não. História. Especificamente, não. Sociologia. Sociologia. Gente, falar, argumentar. Português, Qual- gramática, sim. Ah, tá vendo? É a área da linguagem. Então, ou seja, quem começou a descobrir a linguagem foi o primeiro professor de línguas? Não, foi o filósofo, tá? Desculpa, mas antes de existir aí a turminha aí, professor. Alaíber, Catilene, Gisélia, antes de existir essa turminha aí ensinando língua para vocês, linguagem para vocês, antes o filósofo já que descobriu como se estuda a língua, ou a linguagem, né? Então, desculpa, mas a gente já estava por aí quando esse pessoal chegou, entendeu? Então, olha só, gente, essa turma aqui foi num contexto, um contexto histórico. Qual que é o contexto histórico? O contexto histórico da democracia grega, democracia especificamente da cidade de Atenas, que é uma cidade muito importante na Grécia, certo? E lá eles viviam uma democracia direta. Nós vivemos uma democracia aqui no Brasil, só que a nossa democracia ela é indireta. Por que ela é indireta? Nós, que já temos título de eleitor, né, nós podemos votar nos vereadores, no prefeito, nos deputados estaduais, no governador, nos deputados federais, nos senadores e no presidente da República. Por que a gente vota nesses caras? Porque aí a gente, na hora de decidir as coisas, a gente fala para eles, vocês podem decidir em nosso nome. Vocês nos representam, entendeu? A nossa democracia, nós de 4 em 4 anos votamos, ou de 2 em 2 anos, né? De 2 em 2 anos, 2 anos a gente vota para prefeito e vereador, no outro 2 anos a gente vota para deputado, senador e governador e presidente, né? Então aí a gente está dizendo para esses sujeitos aí, eu não vou decidir em cada coisa que precisa ser decidida. Então você me representa. E depois de 4 anos eu vou ver se eu voto em você de novo ou se eu vou votar em outra pessoa para passar a me representar daí para frente. Essa é uma democracia representativa. Nós escolhemos quem vai decidir. Lá na Grécia, não era democracia representativa, era democracia direta. Todos os cidadãos reuniam para decidir todas as coisas importantes da cidade. Será que isso era possível? Então, na hora de decidir alguma coisa, se o Brasil vai fazer ou não vai fazer negócio com a China, vamos chamar os brasileiros todos para decidir, sim ou não. Vamos decidir se vai comprar ou não vai comprar a vacina de Oxford. Aí vai reunir todo mundo para decidir, compra ou não compra. Será que daria certo? Será que funcionaria? Muito complicado, eu acho que né? não. É gente demais, né? Nós somos mais de 200 milhões de pessoas aí para ser ouvidas, né? Mas lá funcionava, sabe por quê? Primeiro, a população era menor. E outra, só reunia os cidadãos da Grécia, certo? E quem eram os cidadãos da Grécia? Era todo mundo que morava na Grécia? Os que nasceram lá. Então, primeiro item, aqui, na verdade, não é a Grécia, tá? Eu só quero dizer o seguinte, cada cidade é independente. Na Grécia, cada cidade é cidade-estado, entendeu? Então, enquanto nós temos o estado de Goiás e todas as cidades aqui no estado de Goiás, na Grécia, nós teríamos a cidade-estado Iporá.
independente total do estado de Goiás. Não teria essa ideia de estado de Goiás, tá? Então, ou seja, Diorama totalmente independente, Iporá totalmente independente, Israelândia, Morinópolis, Palestina, todo mundo independente. Então, aí, reunia para decidir as coisas da cidade. E reunia todos os cidadãos. Mas aí, nem todo mundo é cidadão. Primeiro, para ser cidadão, eu escutei alguém falar, tem que ser nascido lá na cidade. Então, se eu sair de Iporá e vou para Diorama, lá eu sou estrangeiro. Então, lá eu nunca vou ser cidadão da Diorama. Eu sou cidadão só de Iporá, se eu nasci em Iporá. Se eu mudar para qualquer lugar, eu vou deixar de ser cidadão. E qualquer um que chega aqui pode ser o mais rico do mundo, mas ele nunca vai ser cidadão. Tá claro? Primeiro, para ser cidadão grego, tem que ser nascido na cidade. Qual que é o outro item que vocês imaginam aí? A gente vai explicando. Ser nobre? Está escrito aqui, olha. Veja bem. Está vendo aqui dentro do parênteses? É os cidadãos. Aí, com base no que está escrito aqui, quem sobra para ser cidadão? Já falou, é os nascidos na cidade. Homens livres. Homens livres. Professor, E como é que o cara pode não ser um homem livre? Não sendo escravo e... Uhum. também tendo muito dinheiro, né? Era uma forma de não ser livre naquela época, era você ser dívida, você ser um cara endividado. E se você faz uma dívida e você não dá conta de pagar, quem é o dono do dinheiro que você pegou ou do bem que você pegou, ele pode te escravizar por dívida. Aí você perde a sua situação de ser cidadão. Certo? Então tinha dois tipos de escravo. O escravo capturado, o escravo de terras invadidas e o escravo por dívidas. Sim, Eduarda Vitória, do primeiro C. Também um assunto também que gera muita discussão são os direitos, tanto na antiguidade como hoje. Muitas pessoas não têm os mesmos direitos que outras. Assim também surgiu lá na antiguidade e até hoje. É o que nós estamos mostrando aqui, Eduardo, é justamente isso. Então, ou seja, ser cidadão... Não, tá certo, é isso mesmo. Obrigado pela sua contribuição. Ser cidadão aqui é ter direitos. E aí a nossa pergunta é, quem são as pessoas que têm direitos aqui na Grécia? Quem são as que têm direitos? Quem são os cidadãos? Quem participa da democracia direta? Nós já falamos. Pessoas que nascem. Pessoas que são livres. Né? E outra coisa que é muito importante saber aqui. Tem que ser, olha a palavra aí, ó. Homens livres. E não quer dizer ser humano, não, tá? Quer dizer homem mesmo. Mulher não pode. Mulher não participa, escravo não participa, criança não participa, entendeu? Então seria só quem tem bens. Mas isso é antigamente, né? Será que é só antigamente ou até hoje quem está participando aí está deixando as mulheres de fora? Isso aí que eu queria saber, professor. Esse que é o ponto que aí a gente pode refletir, né, Adri? A gente pode observar aí. Que, por exemplo, nós temos 81 senadores no Brasil. Senadores são 3 de cada estado. 27 estados, vezes 3, 81 senadores. Você sabe quantas são? Isso é um dos cargos mais altos do Brasil, né? Uma das posições mais altas do Brasil. Depois dele, o presidente. Quantos são mulheres? Pelo jeito nenhum. Pouquíssimas. Né? De 81, acho que é umas 5 só. Eu tenho que conferir. Lá no STF, Superior Tribunal Federal, os maiores juízes do Brasil, quantas são mulheres? Bem pouco. Uma, a Carminha, né? A Carmen Silva. Você está entendendo? Então, aí você vai na Câmara dos Vereadores de Iporá. Esse ano nós temos 2 vereadoras. De 13 vereadores, nós temos 2 vereadoras. Mas na eleição passada não tinha nenhuma. Na anterior não tinha nenhuma. Entendeu? Então a pergunta é, será que isso é só antigamente? Esse fato das mulheres não participar da cidadania é uma coisa só de antigamente? Hoje em dia, mas antigamente elas não tinham nem a chance. Hoje em dia elas já estão começando a participar. Isso é isso mesmo. É interessante essa ponderação, essa pontuação. Mas algo está acontecendo que elas não estão participando. Né? Rafael, quer falar? É Rafael mesmo? Professor, eu só queria falar que também nada impede elas de se candidatar, né?
Ô, Rafael, será que nada mesmo? Será que na relação aí de família não tem um marido machista? Não tem um pai machista que não deixa a mulher se apresentar ou se... Então, ou seja, no campo do direito, você falou certinho. Existe lá, na lei, qualquer uma pode se candidatar, qualquer uma pode fazer o que quiser. Mas e na vida, será que pode? Alguma coisa está aprendendo. Alguma coisa tá ainda errada na nossa estrutura social. Certo? Fala lá, Luísa, e a gente vai passar para o outro ponto. Pois não, Luísa Mariana, quer falar? Quero, meu microfone bugou. Certo. São 12 senadoras mulheres no Brasil. 12 ou 11, se eu não me engano. Não, então aumentou um pouco o número, né? Foi É para mais de 10. 11. Foi para mais de 10. É 11, eu pesquisei. Ótimo. 11 mulheres. Então, de 81, 11, né? Então, ou seja, ainda... E se for olhar a população do Brasil entre homens e mulheres, é quase 50-50. Né? Quase 50-50. Então, tá faltando algumas aí para participar desse processo, né? Então, meninos, olha só. Nós não estamos discutindo hoje, né, Rafael? Nós estamos discutindo aquela época lá. E naquela época, igual você falou, de fato, elas não tinham direito, né? Alguma participou. Alguma teve uma representatividade aí. Alguma, né? Então, essa que é a situação. Então, veja bem. Numa cidade em que todos os cidadãos tinham que ser rico, homem livre, nobre e homem, né? E nascido no lugar. Então dá para reunir todo mundo. Né? Vamos olhar aqui, quem de nós está aqui mora em Iporá e nasceu em Iporá? Quantos de nós aqui nessa reunião, só para a gente ir diminuindo aqui, olha. Nós estamos na reunião aqui com mais ou menos, nós estamos com umas 40 pessoas aqui. Então, se separar só os nascidos em Iporá, talvez a gente cairia para umas 25 pessoas. Se for pegar só os homens do sexo masculino, as pessoas do sexo masculino, talvez cairia para menos pessoas ainda, né? E se for pegar só os que têm bens, né, os ricos, cairia para bem menos. Então, ou seja, quem vai decidir as coisas aqui, talvez, se for uns 5 pessoas aqui, seria muitas. No meio de 40. Não foi quantas que são? Não, agora não, porque aí nós não temos tempo. Mas em outro momento a gente pode fazer uma dinâmica, eu preparo aí um Mentimeter, né? A gente pode até fazer isso, que a gente vai retomar algum assunto desse aí. Certo? Então, ou seja, sim. Eu pesquisei, tem 48% da população brasileira é homem. 40. 51% é mulher. Não, então tá faltando aí, ué. Tem mais é mulher, ué. Tem muito mais mulher. Aí, ó. Mais uma coisa que tem uma coisa errada, Rafael. Elas têm direito de participar? Tem. Elas são muito mais que os homens e não estão participando. O que está por trás disso, será? Entendeu? Então, tem alguma coisa por aí. Lá na Grécia, meninos, para a gente continuar aqui, tem dois locais muito importantes, que é a Ágora, que significa praça pública, e a Acrópole, certo? Olha aqui, a Ágora, essa praça pública onde se faz os negócios, entendeu? Aqui se reúnem as pessoas para vender nas suas banquinhas de feira, etc. E o outro ponto muito importante está lá em cima, está vendo lá em cima do morro? Não sei se vocês conseguem ler essa palavra aqui lá em cima do morro. É Acrópole. É aqui que é a sede do governo. Aí que fica os ricão. Aqui que é o lugar da reunião, né? Aqui que se reúne os cidadãos para decidir as coisas. Por que é lá em cima? Porque está mais perto dos deuses, tá? Então, quase toda cidade vai no lugar mais alto para se construir a Acrópole. E aqui você tem um templo, né? E pode ter vários templos, cada templo aí para os seus deuses, né? E a Grécia, o pessoal da Grécia acredita em vários deuses e tem toda essa situação organizada na sociedade aí. Beleza? Então, esse é o local. Agora, quem é que participa da Acrópole? Não basta ser homem, não basta ser rico, não basta ser homem rico e nobre. É preciso ser um cara que sabe falar bem. É um cara que, quando ele abre a boca para fazer um discurso, as pessoas ficam encantadas. E ninguém nasce sabendo falar bem. As pessoas aprendem. E foi aí que um grupo de filósofos começaram a ser
professores. Ser professor de quê, Eduarda Vitória? Professor de uma arte. Arte de falar bem. Outra palavra para arte de falar bem é retórica. As pessoas que têm um bom discurso. Quem foram esses filósofos que se tornaram professores da aula de falar bem? Foram os sofistas. Foram os sofistas. Por que que eles foram esses caras que ensinaram isso? E por que que tem esse nome? Sofos significa sabedoria, né? Então eles são os professores de sabedoria. E qual que é a sabedoria que mais interessava aos jovens ricos atenienses do sexo masculino? Eles queriam participar do governo. E para participar do governo, eles tinham que ser aceitos nesse cargo do governo, porque todo cidadão participava. Então só sobressaía aqueles que Falavam bem. melhor falavam bem, né? E aí veio esses sofistas, como esses professores da arte de falar bem, certo? É um grupo bem específico. Meninos e meninas, vocês viram aqui na abertura da aula, então presta atenção nesse ponto aqui. É a questão daquela coisa lá. E a frequência? Então, olha aqui, aula 11, clique aqui para entrar na aula, desce mais aqui em instruções, olha aqui, clique aqui para preencher a frequência na aula online ao vivo. Certo? Então, vocês podem fazer a frequência. Olha, antes de eixo temático e abaixo das instruções. Clique aqui para a frequência. Eu acabei de liberar aqui. Vocês podem, então, preencher. Essa aula foi introdução do Professor, tem tarefa hoje. Tem tarefa para hoje, mas nós não prosseguimos com o conteúdo. Então, eu vou alterar a data e vocês podem fazer hoje se quiser, ou deixa para fazer depois da aula que nós tivermos na semana que vem. Tá claro? Tá entendido? Sim. Alguém tem dúvida aí aonde está a frequência? Sim, senhor. Eu não vou atender ninguém no WhatsApp depois, porque eu estou explicando aqui e a frequência é só na aula online ao vivo. Depois a gente vai fechar. Professor, eu não achei não. Entra no link do blog na aula de hoje, certo? Desce lá, você viu lá, aqui, para entrar na aula, clica aqui para entrar na aula, instruções da aula, logo embaixo tem, clica aqui para preencher a frequência na aula online ao vivo, antes de eixo temático. Encontrou? Ou não? Encontrou, gente? Achei. Ótimo. Sim. Então, vamos encerrar por aqui? Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. E aí, como eu disse, repetindo, eu vou mudar a data da tarefa e você pode deixar para fazer depois da próxima aula. Mas se quiser fazer hoje, se você sabe da sua vida, você sabe. Professor, o que é isso de data aí no final? Ué, a data. Que data que é hoje? Pode sair, professor? Quem já fez? Pode. Encerramos. Falou, obrigado. Tudo de bom. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Até semana que vem. Entendi.